Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago para vocês esse lindo porta-papel para completar o nosso jogo de banheiro carrossel. Olha como que ele fica aqui nas laterais. O detalhe aqui, ó, da telinha, tá vendo? Ele ficou um mimo. Eu consegui confeccionar ele de acordo com o modelo. Eu espero que vocês também possam confeccionar o de vocês. Você tanto pode fazer com 2, ou com 3, ou com apenas um. Ele vai ficar lindo também. Eu escolhi essa argola aqui maior, para que dê um contraste bem bonito com a peça, porque como aqui é tudo redondinho, se eu colocasse apenas uma argolinha não ia ficar muito legal. Mas caso você queira colocar a menor também, não tem problema, vai ficar muito lindo, tá? Bom, pessoal, tirei aqui os papéis para que vocês consigam ver, né, com detalhe. Aqui a parte de trás. Então, esse porta-papel comporta 3, ficou maravilhoso e eu acredito que vai aí dar mais um charme, né? Mais uma peça para o seu jogo carrossel. Pessoal, para confeccionar o nosso porta-papel, mantém as cores, né, do jogo. Vou deixar fixada aqui na listinha de materiais, no box de informações. O que acontece? Para confeccionar as 3 peças, né, teve fio que não deu. Então, caso você for fazer as 3 peças, você vai precisar acrescentar mais fio. Um exemplo, esse verde aqui, ó, ele acabou na 3ª peça do jogo. Então, você vai ter que comprar mais. Se você tiver sobrinha, melhor ainda, porque ele usa bem pouquinho, tá vendo? E o candy também, ele usa bem pouquinho. O que a gente usa bastante é esse verde militar, que a gente usa, né, para fazer a frente e também aqui toda a telinha. Então, provavelmente, você precisará de um novelo novo, se não tiver sobrado do seu jogo de banheiro com as 3 peças, ok? Então, é isso. Todos os materiais vocês encontram lá no Armarinho São José. Chega certinho na sua casa. Um detalhe, vamos confeccionar o nosso porta-papel com agulha soft número 3,5 da Círculo. Para iniciar, então, o primeiro motivo do nosso porta-papel, nós vamos entrar com o verde médio, que é o 5669, e vamos trabalhar aqui um anel mágico, pode fazer 5 correntinhas ou 6, se preferir. Vamos subir aqui 1, 2 e 3 correntes. E vamos trabalhar dentro desse anel mágico, além dessas 3 correntinhas, um total de 15 pontinhos altos, ok? Feitos 15 pontos, você vai fechar o anel mágico, reserva esse fio. E vamos entrar aqui, ó, nas 2 alcinhas do primeiro ponto, trazendo o fiozinho para trás. Esquece as 3 correntes, vem aqui, ó, no ponto alto, traz a alcinha para trás. E aqui você já trava o fio para que facilita, né, o arremate depois. Então, a gente já corta aqui e vamos entrar com a cor 5718, que é o verde mais escuro. Feito o nozinho tradicional, você vai entrar aqui em algum desses pontos, eu vou entrar bem aqui, ó, em cima, na direção das 3 correntes. Vou trazer o meu fio, e aqui eu vou prender, né, para ficar como ponto de base. E vou trabalhar mais 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou voltar na segunda, na penúltima, ó, tem a última, na penúltima correntinha, e vou puxar e dar uma laçada na outra, e assim até eu chegar lá embaixo. Chegando aqui embaixo, você vai deixar essa do ponto de base sem fazer, tá? Porque estamos iniciando. Então, aqui você vai ficar no total de 8 argolinhas, ó. 2, 4, 6, 8. Vai dar mais uma laçada e vai passar dentro das 8 argolas. Passou, você vai dar mais uma laçadinha para travar. E aqui nós temos uma pétala. Vamos pular um ponto de base no próximo, fazemos um ponto baixo. Ficando dessa forma, novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. Pulo a última, entro na penúltima e vou fazer o mesmo processo, puxando a laçadinha sem finalizar, como se eu fosse fazer um ponto baixo inacabado, ó. E ficarei com 8 alcinhas na agulha, dou a última laçada passando pelas 8, travo aqui com um ponto baixíssimo e tenho a minha segunda pétala pronta. Pulo um ponto de base, vou no próximo e faço um ponto baixo.
E a partir daqui, eu vou seguir a mesma sequência até eu ficar no total de 8 pétalas igual a essa. Trabalhamos, então, as 8 pétalas. Aqui, quando você finalizar a última, você vai prender aqui com ponto baixíssimo. Só virar o trabalho, entra aqui no pezinho onde você saiu, ó, e traga esse fiozinho para trás. E aqui você ajusta, faz um baixíssimo para travar e corta o fio. E aqui nós temos já a nossa primeira florzinha, tá? Nós vamos precisar de 3 dessa, caso você já queira fazer apenas as florzinhas, para dar sequência na base, pode fazer também, porque aí depois só não pode fazer toda a base, e aí não tem como emendar, a gente vai fazer uma e emendando nas próximas, tá? Vamos fazer aqui agora uma carreira com o azul candy, na cor 2204, vai entrar em uma dessas pétalas, você vai contar 1, 2, 3 alcinha, a partir da terceira você entra, pode ser na terceira ou na quarta, e vai prender aqui o seu fio. A partir daqui você conta 1, 2, 3, 4, 5 corrente, vem na segunda pétala, bem em cima dela e faz um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 corrente, conta 1, 2, 3, ó, na quarta alcinha ou na terceira você entra e faz um ponto baixo. E você vai trabalhar assim até o finalzinho da carreira. Terminou de dar a volta, você vai entrar aqui no pezinho com baixíssimo, finalizando a sua carreira e não vai arrematar o fio, que agora a gente vai dar sequência com a mesma cor. Vamos subir 1, 2, 3 correntes, venha na próxima correntinha pegando apenas a laçadinha de trás e vai trabalhar um ponto alto. Próxima corrente, ó, entra e vai fazendo o ponto alto. Nós vamos trabalhar dessa forma a volta toda da peça, tá? Sem fazer aumento, apenas um ponto alto para cada correntinha. E aqui no ponto baixo, ó, também, pega a laçadinha de trás e vem trabalhando. Aí, fica bem uniforme, um ponto para cada ponto de base. Finalizando, então, a nossa carreira, chegou aqui no final, eu tenho aqui as 3 correntes, eu apenas viro o trabalho, entro aqui, ó, nas 2 alcinhas do ponto alto e trago essa correntinha para trás. E aqui eu travo o fio, arremato novamente, porque vamos trocar de cor. Então, deixa eu só lembrar uma coisa para vocês. Quando a gente esquece essas 3 correntinhas e faz a alcinha aqui, ó, no ponto alto, automaticamente a gente cria uma alcinha aqui em cima, tá? Então, não vai diminuir ponto. Ficou uma alcinha em cima das 3 correntes, tá? Agora, nós vamos entrar com o verde na cor média, né? 5669 novamente. Vamos aqui, ó, no mesmo laçadinha que a gente deu para finalizar, você traga o fio. Prende e suba novamente 3 correntes, certo? Vamos dar 2 laçadas nesse mesmo ponto de base, que são as 3 correntes. Vou entrar por baixo, certo? E vou puxar o meu fio e fazer aqui, ó, um ponto alto duplo. Finaliza, ok? Dou uma laçada normal, próximo ponto de base, eu trabalho um ponto alto, no seguinte, que é o segundo, e agora, ó, o terceiro. Faço o terceiro ponto alto, eu dou 2 laçadas, venho no mesmo ponto de base, ó, fazendo o ponto em relevo. E faço aqui novamente mais um ponto alto duplo em relevo. Trabalhou, próximo ponto de base, 1, seguinte, 2, e o próximo, 3. Eu sempre vou fazer essa sequência, 3 pontos altos, 2 laçadas, o mesmo ponto onde eu fiz o terceiro ponto alto, eu faço o meu ponto alto em relevo. E assim a gente vai trabalhar a volta toda. Lembrando que você não vai pular ponto nenhum de base, vai ser ponto sobre ponto, esses 3, tá vendo? E esse ponto em relevo, ele serve como aumento, ó. E aí, você não precisa fazer nenhum ponto a mais, apenas seguir essa sequência.
Chegando aqui no finalzinho, tenho meus 3 pontos altos. Agora eu vou fazer o meu último ponto alto duplo em relevo. Dobra a peça, né, para facilitar. E agora eu tenho que preencher. Aqui eu tenho 2 pontos de base, porque eu iniciei aqui, ó, com as 3 correntes. Então, eu faço o segundo ponto alto, e aqui, como eu tenho as 3, ele significa que é o terceiro. Vira o trabalho, entra na alcinha, nas 2 alcinhas do ponto alto em relevo. Opa! Puxa essa laçada, que ela vai ficar direcionada onde tá as 3 correntes, e vai simbolizar um ponto alto. Novamente, eu arremato. Agora, nós vamos entrar com o verde militar. Em qualquer ponto, eu procuro fazer aqui, porque eu já vou escondendo esse fio, ó. Então, bem aqui aonde tem essas 3 correntes, com o acabamento que eu fiz, ela ficou com essa alcinha. Eu apenas entro nela, ó, trago o meu fio, só que procure entrar certinho, para não ficar um espaço muito grande embaixo, tá? Trago o fio. No próximo ponto alto, você vai fazer aqui, ó, um ponto baixo. No seguinte, um ponto baixo. Aproveita e vai escondendo, né, os fiozinhos. E assim, você vai dar uma sequência, né, uma carreira todinha de ponto baixo em cada ponto de base. E não precisa se preocupar com aumento, tá? E vamos seguir assim. Chegou no finalzinho, esquece esse ponto inicial, vem direto aqui no ponto alto, ó, e faz um baixíssimo. Suba uma corrente, no mesmo lugar você faz um ponto baixo, segundo ponto baixo, 3 correntes, volta no mesmo lugar e faz um ponto picô. Aqui são 3 baixos de separação, eu estou fazendo apenas 2, que quando eu voltar eu faço o último, tá? Então, eu venho, ó, no próximo ponto de base, faço 1, 2, 3 pontos baixos. 1, 2, 3 correntes, volta na base, faz um ponto picô. Próximo ponto, 1, 2, 3 pontos baixos. 1, 2, 3 correntinhas, volta na base, um ponto picô. Nós vamos trabalhar dessa forma a volta toda, para que dê o acabamento, né, aqui nesse primeiro motivo. Nós vamos utilizar 3 motivos, tá? Então, eu estou fazendo o acabamento assim, porque já está um tamanho bom. Se eu acrescentar muita carreira aqui, ó, vai ficar muito grande no porta-papel, tá vendo, ó? Ele vai, tanto aqui na lateral que eu digo, ó, ele já passou um tantinho bom aqui nas 2 laterais. Então, eu escolhi fazer esse acabamento com ponto picô, para ele não exceder tanto, tá bom? Então, vamos concluir essa volta, eu já retorno com vocês. Trabalhei toda a volta, olha como que fica certinho. Então, aqui eu fiz 3 pontos baixos, vou fazer o meu último picô. Opa! E lembra que a gente iniciou com 2 baixos? Então, ficou uma casinha aqui sem preencher. Eu preencho com um ponto baixo, certo? Viro o trabalho. Entra aqui, ó, na alcinha do ponto, trago esse fio para trás, ajusto e travo para cortar. Então, gente, nós vamos precisar de 3 motivos iguais a esse. Porém, o primeiro você arremata, já o segundo não. Você vai trabalhar uma certa quantidade, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o meu segundo e já volto passando para vocês quantos picô eu trabalhei, porque aí eu tenho que parar um pouquinho antes aqui para fazer a emenda nesse primeiro, tá bom? Então, você já reserva esse, trabalha o seu segundo até a carreira de ponto baixo e eu já retorno com vocês passando a quantidade de ponto picô pra gente já aprender na primeira peça, ok? Ok, pessoal, trabalhei aqui todo o meu motivo e eu vou passar para vocês a quantidade de pipoquinhas que eu fiz para eu deixar o espaço livre para a união, tá? Então, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pipocas. Chegou nas 17 pipoquinhas, você vai fazer o próximo ponto baixo, normal,
Ao invés de nós fazermos aqui direto mais 2 baixos, que são 3, nós vamos já unir na nossa peça pronta. Você vai dar 2 laçadas e vai buscar a peça que a gente fez a primeira. Em qualquer lugar, você vira aqui, ó, avesso com avesso, você vai pegar aqui, ó, vai pular essa pipoca e você vai observar que nós temos a primeira carreira de ponto baixo. Você vai pegar as 2 laçadinhas, ó, do ponto baixo aqui, ó, atrás dele tem 2 laçadinhas, certo? E aí, você vai puxar, vai passar 2 e mais 2 e vai reservar o fio. A gente está trabalhando no ponto alto duplo, certo? Feito isso, antes de eu finalizar o ponto, eu vou voltar aqui na minha base e fazer o meu segundo baixo. Eu volto, dou a laçada, fiquei com 3 fios por causa do ponto alto duplo. Finalizo como se fosse um ponto baixo normal. Vamos repetir? 2 laçadas, vai lá na sua base. No segundo ponto baixo, você trabalhou em um, agora você vem do ladinho dele, tenta pegar 2 alcinhas e vai buscar o fio. Aí, você passa 2 alças, mais 2 e ficou 2 aqui. Antes de finalizar, eu já ia finalizar. Venho na minha base para fazer o meu terceiro ponto baixo. Finalizando todo junto, o ponto baixo e o ponto alto duplo. Agora, se eu já trabalhei 3 baixos, eu preciso fazer um picô, correto? 3 correntinhas, volta na base e prenda o ponto picô. Faça o seu primeiro ponto baixo no próximo ponto de base e vamos repetir essa sequência. 2 laçadas, volta aqui na sua base, porém, você vai pular um ponto baixo, que é equivalente ao da pipoquinha, tá bem embaixo dela, ó, e vem no próximo. E aí, você usa 1, 2 alcinhas. Nós temos aqui no ponto de base 3 pontos baixos, mas você só vai usar 2, tá? Faz 2 laçadas, mais 2, volta para sua base para finalizar o ponto baixo. Novamente, 2 laçadas, vem no ponto baixo seguinte e vai fazer aqui novamente o ponto alto duplo. Venha para sua base e faça o ponto baixo. Terminou seu ponto baixo? Ponto picô. 3 correntes, vem na alcinha, passa aqui fazendo um ponto picô. Próximo ponto de base, um ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar novamente, mais outras união dessa. 2 laçadas, vem aqui, pula o ponto equivalente ao da pipoca, vem no próximo e pega as 2 alcinhas. Volta pra base, finaliza. Agora, o segundo ponto. Vendo? Volta para base, finaliza como se fosse um ponto baixo. Já temos aqui, ó, 3 união. É bem fácil de fazer ela, só é meio confusa porque a gente não tá acostumada a fazer assim, né? Mas a gente vai ter que fazer porque o modelo é diferente. Próximo ponto, como sempre, um ponto baixo, 2 laçadas, volta aqui na base, pula o ponto equivalente ao picô e vem no próximo. É bem difícil aqui, porque tem que passar no ponto baixo, ele aperta o ponto, né? Querendo ou não. Um ponto baixo, opa! Vamos voltar a fazer o segundo ponto, eu já ia passando direto. Eita! Vamos lá. 2, mais 2, agora volta para base. Vamos finalizar aqui, temos 3 baixos, é a vez do picô. 3 correntinhas, faz aqui o ponto picô. Próximo ponto de base, a gente coloca um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer o último grupinho de 2, tá? 2 laçadas, ignorem aqui o nozinho, tá bom? É que eu tinha cortado, mas aí eu vi que ia precisar mais. Depois eu faço um arremate melhor. Pula um ponto de base, vem no próximo. O ponto de base é o da direção da pipoquinha, tá? Volta pra base, um ponto, 2 laçadas,
Próximo ponto, apertadinho. Opa, que passou tudo de uma vez. Passa 2, e aí vou voltar para a base e finalizar esse ponto. Aí você finaliza com um ponto baixíssimo, tá? E já pode travar o fio. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tinha arrematado ele aqui no quarto grupinho, mas na verdade são 5. Então, depois eu só passar ele para trás, ó, e aí eu faço o arremate correto. Bom, deixa eu mostrar para vocês. A união ficou assim, ó. Não sei se dá para vocês verem. Tá dessa forma. E aí, você vai precisar fazer a terceira. Então, pessoal, vou voltar, vou fazer a minha terceira bolinha. Quando for iniciar aqui a união novamente, eu retorno com vocês. Ok, pessoal, já confeccionei aqui a minha terceira. Aqui na minha base pronta, eu coloquei uns marcadores, é ideal vocês colocarem também. Eu contei a partir daqui, ó, 6 ponto picô e coloquei o marcador no sexto. Desse lado também, 6 e coloquei no sexto. Por quê, Vanessa? Porque nós vamos utilizar aqui, ó, essa 5. Por que que deu 5? Porque estamos trabalhando com números ímpares. Então, não adianta eu pegar só 4, igual eu fiz aqui, porque aí vai ficar um lado maior e o outro menor, tá? E tem jeito para isso. Então, o que que a gente vai fazer? Viramos a nossa peça pelo avesso. Aqui eu trabalhei normalmente os 17 pontos picô e fiz um ponto baixo. Agora, eu sei que aonde eu tô com esse marcador, eu não posso trabalhar. Para eu seguir adiante, eu vou dar 2 laçadas. Aqui eu tenho a primeira pipoca, a segunda. Eu vou entrar, deixa eu segurar aqui direitinho, no ponto baixo antes da pipoca. Eu tenho o ponto baixo na direção da pipoca e tenho antes. Eu entro aqui antes e já faço a minha união. Volto para a base e prendo normalmente. 2 laçadas. Agora, esse segundo ponto vai ser no ponto baixo, abaixo do picô. Diferente do que a gente estava fazendo na primeira emenda abaixo, tá? Olha. Novamente, volta para base e prende. Trabalhei como se fosse 3 pontos baixos, vamos fazer o picô, tá? Volta. Vem na base e faz o primeiro. 2 laçadas, agora eu volto aqui nessa base. Mesma coisa, ó. Um ponto antes do ponto picô, é aqui embaixo, eu entro, pego as 2 laçadinhas. Sempre nessa direção para poder bater, tá bom? Senão não bate, fica desproporcional um lado menor e um lado maior. Agora aqui, ó, debaixo do picô, novamente, volta, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, faço o ponto picô, próximo ponto de base, um ponto baixo. 2 laçadas, aí eu venho aqui, ó, tô com arremate aqui para fazer. Um ponto baixo antes do picô. Isso. Passou, volta para base, o ponto baixo. Segundo ponto agora, direção do ponto picô. Pega as 2 alcinhas do ponto baixo. Só que a minha laçada desfez e esse fio aqui tá me perturbando. Pera aí, gente. 2 laçadas. Pega os 2 fiozinhos e volta. Vamos conferir. 3 correntes, porque eu já fiz equivalente a 3 pontos picô. Volto na base. Ainda tem muito para mim trabalhar, ó, tá? Até o momento eu fiz 3 união. Então, você vai fazer as demais, sempre pegando aqui, ó, um ponto baixo antes do picô e o ponto baixo do picô. Volta na base, finaliza com ponto baixo e assim por diante, tá bom? Até a gente chegar aqui e ficarmos no total de 5 desse. Então, falta apenas 2 pra gente fazer. Ok, gente, trabalhei aqui, ó, fazendo os 5 pontos da união, tá vendo?
e prendi com ponto baixíssimo e arrematei. Olha como que fica. Fica um pouquinho estranho aqui nessa parte, por hora, né? Porque ainda está assim a peça. Vou tirar aqui os marcador. Eu fiquei certinho a mesma quantidade de um lado e do outro. A única diferença é quando você tá terminando aqui, ó, esse ponto, ele fica um pouquinho apontado para fora, mas não quer dizer que você tenha 7. O que conta é esses, ó, 2, 4, 6. E aqui mesma coisa, 2, 4, 6, tá? Aí o seu porta-papel fica reto, não fica torto. Aqui, ó, nós vamos colocar assim, ó. Deixa eu mostrar mais ou menos. É bom a gente sempre estar olhando para ver se tá saindo de acordo com o que a gente quer, né? Porque inventar porta-papel parece fácil, gente, mas não é. Se a gente não fizer certinho a divisão aqui, ó, na hora da telinha, não fica legal, tá? Então, agora a gente vai entrar com a telinha para dar forma ao nosso porta-papel. Vamos virar ele do avesso e o ideal é que você faça todos esses arremates antes de iniciar a telinha. Porque se a gente já vir com ela aqui, o que que vai acontecer? A gente não vai conseguir arrematar porque a telinha vai estar unida aqui no centro, tá? Então, eu vou fazer a limpeza do meu e já retorno com vocês. Certinho, pessoal, fiz toda a finalização. Já coloquei as pérolas, né, para que eu possa arrematar o anel mágico. E assim ficou. Agora, a gente vai subir com a telinha. Então, nós vamos fazer o seguinte. Aqui, eu já coloquei o marcador, porque nós vamos fazer o seguinte. Você vai contar aqui, ó, 6 pipocas no sétimo, um marcador, 6 pipoca no sétimo, um marcador. Com verde escuro, nós vamos começar a dar início aqui, ó, marcado, né? Então, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 pipoquinhas. Temos a carreirinha de ponto baixo. Debaixo dessa pipoca, temos um ponto baixo, não temos? Pega aqui a alcinha, busca o fio e vamos trabalhar aqui 3 correntes. Vem no próximo ponto baixo, pega aqui, ó, 2 alcinhas desse que fica bem atrás, tá? É só o início que é difícil, porque para pegar nesses pontos baixos é um pouquinho difícil. Você vai fazer aqui, ó, 1, 2 correntinhas e vai pular apenas um ponto de base. Vem aqui, ó, no outro ponto baixo. 1, 2 correntinhas, pula um ponto de base. Vem aqui, ó, no outro. 1, 2 correntinhas, pula um ponto de base. E vai fazendo assim. Por que que eu estou pulando um ponto de base, sendo que eu estou fazendo 2 correntes? Porque, gente, a telinha, ela acaba que meio que encolhendo conforme a gente vai fazendo, porque ela é vazada, né? Então, eu tô fazendo dessa forma, 2 correntes pulando um ponto de base. Pulou, tem aqui, ó, um ponto, né? Pula um ponto de base, faz um, e já do ladinho, que eu já estou aqui, ó, no sétimo picô, eu faço meu segundo ponto baixo para ficar 2 no início e 2 no final, tá vendo? Dessa forma. Aí, você vai olhar se para você tá bom a largura no papel. Eu vou vir com uma carreirinha depois de acabamento aqui. Então, você olha, se achar que ficou muito curta, você trabalhe por... Você muda o lugar aqui, ó. Passa um pra cá e outro pra cá, tá bom? E assim eu vou seguir. Vou fazer 3 correntinhas, viro o meu trabalho, faço aqui no início, que são 2 pontos, 2 correntes, vou para o próximo, um ponto alto em cima do ponto alto, 2 correntes, um ponto alto em cima do ponto alto. E assim eu vou trabalhando, carreirinhas de ida e volta, tá? Não tem erro. E eu já passo para vocês a quantidade de carreira necessária pra gente envolver o rolinho de papel. Faz aqui o último ponto na terceira correntinha, já suba com 3 correntes, vira e vai dar continuidade à sua telinha, tá? Certo, pessoal, eu trabalhei aqui, ó, vou contar junto com vocês.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras. A de número 12, eu faço 3 correntinhas para subir, viro o trabalho, e agora a gente vai fechar esse intervalo aqui. A gente vai continuar fazendo ponto alto sobre ponto alto normal. E vamos manter uma correntinha de separação. Como a gente tem duas, no lugar da segunda ou da primeira correntinha, nós vamos fazer um ponto alto preso aqui nesses intervalos, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Temos aqui 5 grupinhos com 2 pontos altos duplo. Nós vamos trabalhar aqui, ó, pegando o primeiro. Então, eu fiz aqui os 2 pontos, dou uma laçada, pego aqui, ó, o primeiro ponto e faço um ponto alto. O segundo ponto, um ponto alto, ok? Equivalente a 2 correntinhas aqui, ó, de intervalo. Dou uma laçada, venho e trabalho o meu próximo ponto alto. Outra laçada, tenho mais 2 pontos aqui. Eu faço um. O segundo passa pelo meio dele mesmo, ó. O segundo. Novamente, dou uma laçada, volto para a base e vou fazer o ponto alto em cima do ponto alto. Agora, aqui, 1, 2, volto para a base, acrescento um pontinho alto. Olha para ver se você não tá pulando nenhum pontinho, tá? Volta aqui, 1 e 2. Novamente, vem para a base, um ponto alto. Tenho mais 2 correntinhas e também tenho mais 2 pontos altos aqui. Então, eu vou pegar um, o segundo, volto para minha base, ficou os 2 pontos sobrando. Eu vou fazer um ponto sobre cada um deles, porque o inicial é 2 e no final também é 2. Deixa eu já mostrar para vocês. Eu só vou fazer as 3 correntinhas já, pro meu ponto não desmanchar. Olha, dessa forma a telinha continua, os 2 pontos tá aqui, eu vou trabalhar na próxima carreira. E eu utilizei o intervalo das 2 correntes para fazer 2 pontos em cada um dos grupinhos, tá vendo? E assim, ó, fica certinho. Vou colocar um papel para vocês verem. Ó, a largura aqui é boa, tem 30 metros, tá? Esse novelo. Caso você for utilizar o de 60, você vai ter que acrescentar mais carreiras. Então, olha, agora a partir daqui nós vamos dar sequência. Eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras. Na de número 12, eu fiz a união. Então, você vai repetir 11 carreiras novamente. E na de número 12, vai fazer a união aqui da mesma forma. Deixa eu dar sequência. Tem aqui as 3 correntinhas, próximo ponto alto, um ponto alto para ele. Aqui, eu tinha feito os 2 pontos da união. Como agora eu trabalho telinha, eu volto a trabalhar 2 correntes, vou no ponto alto, um ponto para ele. 2 correntes, vou no ponto alto, um ponto para ele. E vou trabalhar assim até eu ter as 11 carreiras. Aí, quando eu for fazer a 12, eu faço a união igual eu ensinei vocês. E depois que eu terminar a união, né, eu vou seguir com mais 11 carreiras pra gente fechar lá em cima. Quase que eu faço errado. Então, vocês vão concluir a de vocês e eu vou fazer aqui a minha repetição, tá? E aí, eu já volto mostrando pra vocês como que a gente vai fazer a união já aqui em cima, porque aqui é da mesma forma que fizemos aqui desse lado. Vamos lá? Prontinho, pessoal. Cheguei aqui em cima já, ó, trabalhei aqui o segundo intervalo, fiz a união certinha, da mesma forma que fizemos aqui na primeira, tá? E trabalhei aqui no total de 11 carreiras. E agora, nós vamos fazer a união aqui em cima para fechar, da mesma forma que fizemos aqui no início, tá?
E aqui, eu tirei os pregadores aqui de baixo, os marcadores, e fiz a mesma marcação aqui em cima. Contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, prendi no sétimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prendi no sétimo, ficando então 1, 2, 3, 4, 5 picô para trabalhar. Aqui é onde eu terminei, eu vou virar a peça lado direito para mim e vou aqui, ó, uma corrente, tá vendo? Aí você vai olhar debaixo desse picô que você marcou, tá? Vai fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Dá uma laçada, volta lá na sua telinha e faz o seu segundo ponto alto. Certo? Agora, a gente vai pular o ponto, esse ponto alto era para estar preso aqui, mas como a gente está finalizando e não começando, você vai pular um ponto de base, vai vir no próximo e vai fazer um pontinho baixo. Baixíssimo, tá? Agora não é baixo, é baixíssimo. Vamos dar uma laçada, vem aqui embaixo e faz um ponto alto. Lembra que aqui no início eu fiz 2 correntes e pulei apenas um ponto de base? É a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Ao invés de eu fazer 2 correntes de separação, eu vou fazer apenas um baixíssimo. Então, eu pulo um ponto de base, venho no próximo, pego as 2 laçadinhas e faço um baixíssimo, que é equivalente a uma corrente. Dou uma laçada, volto lá na base, trabalho meu ponto alto. Pulo um ponto de base, venho no próximo e faço um baixíssimo. Dou uma laçada, volto na base, próximo, um ponto alto. Pulo um ponto de base, venho no próximo, outro baixíssimo. Dou uma laçada, faz um ponto alto. Pulo um de base, no próximo, vamos lá pegar as 2 alcinhas, baixíssimo. Agora, eu tenho aqui, ó, os 2 pontos de base. Então, eu vou fazer um, certo? Aqui é o último, eu faço um ponto alto inacabado, pulo um de base, venho no próximo, que vai dar bem na direção desse picô, ó, e faço um baixíssimo, travo o fio. Olha, fica dessa forma aqui, ó, a união. E é o mesmo distanciamento que ficou aqui no início, tá? Eu vou colocar, não arremate o fio ainda, tá? Vou colocar aqui os papéis mais uma vez, pra gente ver como que ficou. Se ficou tudo em ordem, a gente vai para a parte da argolinha, porque depois ainda tem o acabamento com ponto baixo aqui na telinha. É opcional, tá? Olha, gente, ficou dessa forma aqui, o lado de trás. Como eu falei pra vocês, eu vou passar aqui, ó, uma carreirinha de ponto baixo com picô, desse lado e do outro lado também. Por quê? Pra que ele fique bem certinho, porque o crochê quando lava ele encolhe um pouquinho, então provavelmente essa telinha vai ficar mais fina depois que a cliente lavar, tá? Ó, e a frente fica dessa forma, assim, ó. Depois que a gente colocar a argolinha, ele vai pesar pra baixo. Olha como que fica. Então, vamos lá. Bom, pessoal, para colocar a argolinha, eu escolhi essa de 75 milímetros. Tem a de 50 também, mas eu não consegui achar, tá em falta, gente. Pelo menos aqui na minha cidade tá muito difícil de achar. Então, eu escolhi essa. Também tem uma menorzinha, ó. Essa daqui, que dá pra você fazer as cordinhas, né, as correntinhas e prender. Eu vou escolher essa porque eu vou trabalhar pontos baixos em volta dela. Então, o que que eu vou fazer, ó? Sem arrematar o meu fio, eu vou já tirar aqui esses marcadores. Tá vendo aqui, ó, essa laçadinha que nós trabalhamos? Deixa aqui a argolinha. E você vai fazer o seguinte, ó, volta nesse mesmo ponto de base, faz um ponto baixo para reforçar, vai buscar a sua argola e você vai começar a trabalhar aqui, ó, pontos baixos na sua argola. Então, você faz aqui
ponto baixo, vai envolvendo ela, tá vendo, ó? Vai envolvendo. É bem prático de fazer. No começo a gente assusta um pouco, porque dá um mau jeito, né? Mas é bem prático. E aí, você vai olhar aqui, ó, que tem que mais ou menos chegar aqui, ó, no finalzinho da telinha, desse lado aqui. Então, eu vou fazendo até que fique justinha, para chegar ali, eu prender e completar o restante aqui da minha argola. Então, aqui eu fiz mais ou menos 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos. Aí, eu cheguei aqui desse lado, ó, eu tenho essa alcinha, né? Onde eu iniciei o primeiro ponto, você entra bem no pezinho, faz um ponto baixo, novamente para reforçar, mais um pontinho baixo. Feito isso, volta para a argola. E agora, você vai dar a volta toda na sua argola. Deixa eu travar aqui para me mostrar para vocês, ó, como que ela fica. Na parte da frente, essa parte arredondada vai ficar livre, então não vai deixar quadrado, porque se eu prendo, ela fica quadrada. Não é isso, né? Tem que ficar arredondada. E assim fica do lado do avesso, ó. Ela fica assim. Como aqui eu fiz 2 pontos baixos, ela vai ficar bem firme. Quando eu terminar de completar a volta aqui, eu reforço com mais um ponto baixo no final. Fiz somente um no início, mas na volta eu reforço aqui, tá? Então, vamos lá, dar toda a volta, ó, e assim o nosso ponto baixo, ele vai ficar para o lado direito. Olha, gente, trabalhei pontos baixos, tudo certinho aqui. Chegando aqui embaixo, que eu vou finalizar, eu venho aqui no pezinho, ó, e faço um baixíssimo para ficar bem presinho, tá? E travo o fio. Daqui mesmo, eu já poderia descer a minha carreira de ponto baixo. O único problema que vai ficar do avesso. Então, eu arremato aqui, olha, fica assim, certinho. Olha, e aí eu viro a peça aqui, vou começar aqui por baixo. Faço nozinho tradicional. E vou fazer essa carreirinha de ponto baixo para dar um acabamento. Aproveito esse fio para esconder, ó. Mesmo lugar que eu entrei, para fazer a telinha, eu entro para seguir adiante, ó. Travei o fio, entro no intervalo entre um ponto e outro e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, volta, ponto, picô. Próxima carreira, segurar aqui o arremate, ó. Um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, volta e faz o ponto picô. Bem na próxima, a mesma coisa. Aqui ficou esses fiozinhos, ó, mas eu puxo ele para trás e depois eu faço o arremate. E aí, a gente vai fazendo um ponto baixo, um ponto picô. Prende, fazendo aqui um ponto picô. Aqui ficou as alcinhas do fio, eu jogo para trás. E aqui é onde eu tenho essa terceira carreira, eu só entro, faço um ponto baixo. Novamente, conto as 3 correntinhas. Faz o ponto picô, vem na próxima carreira, um ponto baixo. E assim você vai trabalhar toda essa lateral, chegando lá em cima, arremata o fio e desça trabalhando essa outra lateral aqui, tá? Esse outro lado. Eu acredito que vai dar um acabamento bem legal na peça. Se você não quiser usar ponto picô, pode fazer 2 pontos baixos para cada intervalo. Bom, pessoal, finalizamos o nosso porta-papel. Fiz aqui todos os arremates, coloquei aqui já a minha tag certinha. E olha como que ficou atrás, bem lindo. E aqui, ó, ficou bem firme, embora tenha essa parte aqui aberta, tá? Então, é importante que vocês façam os 2 pontos baixos. Se quiser fazer 3, não tem problema. Então, ele ficou maravilhoso. Olha como que ele fica com os rolinhos, tá vendo? Atrás, ó, cobriu certinho. Tá vendo essa carreirinha de ponto picô? Eu acho que ela é importante por causa disso, né? E ajuda a dar uma estabilidade pra redinha, pra ela não encolher na hora de lavar.
Olha que lindo que ficou, gente. Eu tô apaixonada por esse porta-papel. Sobre a questão da caixa acoplada, eu já não garanto para vocês que eu vou conseguir fazer por causa desses motivos, tá bom? Mas se vocês tiverem alguma sugestão, vocês podem me mandar lá no Instagram, Ateliê Vanessa Marcondes, me marca, me chama no direct, que a gente pode ver e elaborar aí, que fique um modelo muito bonito e compatível com o jogo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, possa completar aí o seu jogo, se fizer me marquem e um grande beijo, fiquem com Deus.